Eu peço a vocês que, por favor, tenham silêncio agora, porque respeitem, porque a gente brinca quando tem que brincar, mas quando é sério a gente tem que falar sério. Agora vai vir o momento da palavra. Então nós temos que ter educação espiritual, porque na hora da palavra não se fala. Deixa de tititi, de tirar fotinha, de ficar correndo para lá e para cá, de ficar conversando com mulher ou com qualquer um, para a gente ouvir o que Deus colocou no coração do irmão, para nós sairmos daqui alimentados, porque o que alimenta é a palavra, não é dancinha, não é nada, né? Que muitas igrejas tá só canta, dança, pula, a pessoa entra vazia e sai mais vazia do que entrou. Por quê? Não tem palavra. Aí chega amanhã, não consegue combater o inimigo porque não tem palavra. Nós combatemos o inimigo com a palavra. Nós não batemos força, nós não botamos braço. O que sai da nossa boca repreende todo o mal que entra na nossa vida. Então, vou pedir para que vocês recebam com muito carinho este homem que foi consagrado pastor. Fala, WG? Pastor WG, com muito carinho. Bota a palma para Jesus. Vai. Primeiramente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou um cara totalmente apaixonado pelo Senhor. Varão, bota tambor. E que isso, nada, varão. Eu sou pastor funkeiro, varão. É maluco, mano. É maluco. Eu prego Jesus no tamborzão, compadre. É risada, compadre. Segura. Com todo respeito, irmão, na boca de fumo, quando eu subo lá para pregar no baile funk, muitos dos amigos que a gente chega lá pregando, aí os caras colocam essa música aí, negocinho, né? Que é glória de Deus também, mas os caras falam, pô, sempre quando um amigo morre aqui, a gente coloca isso. Então coloca o tambor, varão. É maluco, o tambor ressuscita, varão. É maluco. Que isso, compadre? Ó, não vou dar brecha não, compadre. Segura esse bagulho aí. Segura aqui pra mim, ó, Jota. Você vai ser meu púlpito, compadre. Fica aqui, ó. Que a Jota é grandão. É maluco? Não precisa ficar assim também, não. É sem risada, compadre. Olha só. Aqui em Marcos, no capítulo 10. Amém? Eu sei que muitos aí não trouxeram Bíblia, compadre. Então, só ouve. Marcos 10, capítulo 10, versículo 46 em diante. Está escrito bem assim, ó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Repete comigo, mendigando. Mendigando. Que isso, compadre? Mendigando. Mendigando. Sem risada, João. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, dizendo que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo e levanta-te, ele te chama. E ele então, lançando de si sua capa, levantou-se e veio a Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu possa ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Pode voltar para ali, meu púlpito. Querido, preste atenção nessa palavra de Deus, para depois você falar que funkeiro não lê. Para depois você falar que funkeiro não tem conhecimento da palavra de Deus. Amém? Nessa palavra, o que me chama a atenção foi que aquele cego, Bartimeu, ele era totalmente cego. Aonde que ele enxergava, aonde que ele sentia, era com o quê? Teu ouvido. Querido, o que quero dizer para você? Uma pessoa, quando ela é cega, quando ela tem vamos botar assim, uma deficiência na visão, ela escuta muito bem. Isso é coisa que nós, como cristãos, nós temos que usar muito bem, é a nossa audição. Sabe por quê? Eu e você, nós não vamos ver, nós não iremos ver
a presença de Deus se primeiro a nossa audição não ouvirmos e querermos ver a presença do Senhor. Por quê, meu amado? Você não vai ver nada se você não estiver ouvindo a palavra de Deus. Porque se você ouvir a minha verdade, no caso, que é a palavra, aí sim você vai ser liberto. Amém? Então, a tua fé não é, querido, pelo teu ver, é pelo teu ouvir. Você tem que ouvir a palavra de Deus. E aquele cego, Bartimeu, que me chamou a atenção, que ele não tinha visto Jesus. Ele estava mendigando. Não tem aquela pessoa que vem para a igreja, querido, que ela vem para a igreja, vamos botar assim, não é para buscar a presença de Deus, nem a cura, nem a libertação, não é para buscar nada. Ela vem às vezes para mendigar. Existem pessoas que vêm para a igreja só para isso. Entra na igreja, entra, Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus me dá, Deus. Só assim, compadre, só pedindo, só mendigando. Mas esse cego aí, Bartimeu, ele nos deu uma visão de reino, de fé muito grande. Por quê? Porque ele não viu nada, ele mendigando, mas aí ele ouviu. Ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré, ele conheceu, querido. Querido, ele levantou na mesma hora e começou a clamar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tremendo, né, mano? Ele não viu, ele sentiu, ele teve fé. E aí aqueles homens, aquela grande multidão que estava com Jesus, aqueles discípulos que estavam com Jesus, eles começaram a ser como? Achar que era o melhor, compadre. Só porque estava andando com Jesus, só porque estava na igreja há muito tempo, eles achavam. Tem aquele cara, varão, que já está na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, que chega um irmãozinho agora, que chega uma irmãzinha assim agora na igreja, em vez que eles, assim, abraçar, querer cuidar, consolidar, aí infelizmente eles querem às vezes oprimir, querem inferiorizar pelo tempo que ele tem de igreja, não tem? Varão, eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque eu tenho um chamado de pastor e eu venho ganhando almas para o Senhor Jesus, lá no lugar onde eu fui envergonhado, como o Andidor falou. Querido, pela misericórdia de Deus, a minha igreja, ela ganha almas para o Senhor. Eu prego na favela, prego na cadeia, prego no baile funk, e muitos desses aí não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem nada, mas só que eles são colhido do nosso Senhor Jesus. Então, eu quero ser útil para o meu Pai, eu quero ser útil para meu Deus, em nome de Jesus. E aconteceu o quê? Aconteceu que Bartimeu, ele clamando, aqueles homens, por estarem andando com o Senhor, eles começaram a se sentir melhor, inferiorizar. Cala-te, fica quieto, você incomoda o mestre. Mas aí, Bartimeu dá outra aula para a gente pela fé. A fé é tremenda, meu irmão. Em vez que ele ficar oprimido, em vez que ele ficar calado, sabe o que ele fez? Aí ele clamava mais alto ainda: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você sabia que uma fé, ela pode parar Jesus na tua vida, na tua, em cada um de nós, de cada um de vocês? Aquele cego, Bartimeu, ele clamando, ele parou Jesus. Terrível, né, compadre? Não tem quando tem uma grande multidão andando com Jesus, não tem quando tem um monte de gente andando com Jesus, mas ninguém consegue chamar a atenção da virtude que é o poder de Jesus. Aí chega aquele homem, aí chega aquele cara, tá ligado? Que ninguém dá nada. Aquele cara humildezão que ninguém dá nada, meu mano Jó. E ele clama, mas o Senhor vê que ele está clamando em espírito e em verdade, meu irmão. Aí sabe o que acontece? Aqueles que te mandaram ficar quieto, aqueles que quiseram te mostrar que você era perdedor, fazer você desistir do teu sonho, o Senhor parou, meu irmão. E vai falar para aqueles que queriam te parar bem assim, ó, vai e chama ele. E foi o que aqueles discípulos fizeram. Chamaram o cego Bartimeu. E quando o cego Bartimeu chegou, varão, uma coisa que me chamou muita atenção. Lá naquela terra de Jericó, ali os reis davam uma ordem para os mendigos, davam uma capa. E aquela capa era como se eles tivessem autoridade deles jogarem aquela capa na calçada e ficarem pedindo esmola. As pessoas vinham, jogavam ali moedas, jogavam ali algumas coisas ali, pedras preciosas, sei lá o que jogava para aquele
para aquele Bartimeu, varão. Ele tinha autoridade, ele tinha uma certa licença, liberação para pedir esmola. Mas sabe o que aconteceu? Meu irmão, quando o Senhor mandou chamar ele, a primeira coisa que ele fez foi tirar aquela capa de esmola. Querido, querida, quando Jesus te chama, Ele não está te chamando para você pedir esmola a Ele. Deus, Ele tem uma obra de 100% contigo. Você é vencedor, você é vencedora. Se coloca na posição de filho para tu ver só. Se coloca na posição de filho. Você não precisa pedir esmola a ninguém, querido. Ó, não é uma moeda, não é 5 reais, não é 10 reais, não é uma migalha, irmão, que vai transformar a tua vida. Quem transforma a tua vida é o Senhor Jesus. Ele te chama, querido, para transformar a tua vida. Aí o cego, ele tirou aquela capa que era de esmola e jogou. Querido, quando Bartimeu foi de cara a cara com Jesus, tá certo? Aí Jesus falou assim: o que tu queres? Outra aula. Bartimeu dá várias aulas, compadre. Mas uma aula que Bartimeu deu foi porque ele chegou assim com Jesus. E Jesus falou assim: o que tu quer, compadre? Hein? Quantos aqui, meu irmão? Quantos aqui, minhas irmãs? O Senhor Jesus está te chamando. Quantos aqui? Jesus está chamando, mas Jesus está ali, ó, reto. Está ali na frente. Aí você vai, de repente você quebra, compadre. Aí você vai, de repente tu quebra. Tu sabe que Jesus está na frente, mas sempre tem uma desculpa para tu não ir. Hein? Jesus está ali, ó, na frente, mas sempre você vira naquele gatinho, compadre, naquela novinha, compadre, num monte de bobeirinha gospel aí que você para. Hein? Em vez que você é reto para Jesus, existe várias paradinhas que estão te chamando a atenção mais do que ao Senhor. Existe uma palavra lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, que está dizendo bem assim, ó: aonde o seu tesouro está, ali também está o seu coração. Enquanto o seu tesouro não for Deus, você, infelizmente, não vai ter uma vitória real. Você vai aí, ó, ficar sofrendo, infelizmente, dando soco e ponto de faca e sem tomar uma postura com Deus. Aí quando se arrebentar toda, aí você vem para Jesus. Aí você vai chorar que nem uma criança: quanto tempo eu perdi? Nome de Jesus. Aquele Bartimeu, ele foi um homem que ele não virou nem para a direita nem para a esquerda, varão. Ele foi direto. Mas quando ele foi direto, ele foi até Jesus cego, varão. Jesus falou: o que tu quer? E ele falou assim, ó: eu quero ver. Aí o Senhor chega para vocês aí, ó, e chega para muitos MCs e muitos DJs, chega assim: o que tu quer? Que isso, compadre? Eu quero uma casa ali em Ipanema, da praia. Eu quero uma conta gordona. Como? Eu quero vários dinheiro, eu quero... Que isso, mano? O cara quer pedir um monte de coisa que é para a glória dele, mas aquilo que é para a glória de Deus, ele não pede. Então por isso que Bartimeu teve vitória. Sabe por que Bartimeu teve vitória? Porque ele falou assim, ó: Senhor Jesus, eu quero aquilo que eu necessito de ver. A glória de Deus estava naquilo que aquele homem estava pedindo. Ele estava pedindo uma cura, ele estava pedindo uma libertação, para que ele pudesse voltar a ver. Agora tem muita gente que fala, está na igreja, está aqui, ó, buscando ao Senhor, mas fala para ele: o que tu quer? A pessoa, em vez de buscar dar glória para Deus, o querer dele é só coisa que para exaltar. Como é que eu estou aí, compadre? Olha aí como é que eu estou, irmão. Eu sou MC gospel, mas minha música aí. Eu sou DJ, mas olha como é que eu estou aí. Hoje em dia eu sou melhor. Estou explodindo a boca do balão, compadre. Infelizmente, você está dentro da igreja, mas você não já viu disso? Pessoas que estão dentro da igreja, mas em vez de buscar vitória de Deus, do céu, está dentro da igreja, meu mano Eric, meu mano Didô, meu mano Pezão, meu mano AJ, meu mano Júlio, querendo vitória do mundo. Já viu disso, compadre? Dentro da igreja, buscando a Deus e querendo vitória do diabo. Onde que está isso na Bíblia, meu parceiro? Tremendo, né? Mas aí o Senhor deu a vitória ao nosso querido Bartimeu, porque ele pediu aquilo que era para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, querido, essa palavra é uma palavra para nós se ligarmos.
para que eu e você possamos se ligar. Agora você vai conhecer um pouquinho da vida do WG. Muitas das vezes aí no Facebook, aí no WhatsApp, muitos aí, né, na rádio, fica rindo. Pô, esse WG é malucão, esse WG, pô, ele é maluco, ele se diverte, ele é feliz, ele é alegre. Eu sou alegre e sou feliz porque eu tenho motivo. Imagina só, um cara que há 11 anos atrás, 12 anos atrás, era viciado, era traficante, era um cara prostituto, era espírita de umbanda. Para mim, Jesus era Papai Noel, mano. Eu nem acreditava em Jesus, eu acreditava no diabo que eu via, que eu andava, que eu acendia um baseado e, poxa, ia na estrada de ferro, que é da linha do trem, e falava, qual é, diabo, qual é, malandro, vem! E a brasa da maconha eu via ali, sendo puxado. Então, eu era aquele cara endemoniado, irmão. Nunca imaginava quantas vezes eu já roubei crente, porque eu achava crente bobo, mano. Olha aí, nem precisava de arma. Eu metia a mão no celular, qual é, crente? Encosta nesse orelhão aí, pega esse telefone aí. Pô, muitas vezes o crente não tinha nada, qual é, compadre? Volta para a igreja para tu orar mais, compadre. Quantas das vezes eu achava cristão bobo, mas foi aí que eu me converti. Quando eu estava traficando, aí eu estava lá, mas aí eu tinha, sabe, o tráfico e o roubo é diferente demais. O tráfico, os viciados sobem, agora o roubo você vai até o local do crime. E aí aconteceu que eu tinha maior medo de roubar. Mas, para mim não demonstrar que eu tinha medo, eu fui roubar a si mesmo. E eu comecei a roubar crente, mano. Aí foi onde aconteceu um acidente comigo. A minha cabeça, ó, ficou aberto de uma orelha a outra orelha, aonde eu tive traumatismo craniano. A minha perna, querido, a minha perna ficou mais fina do que a outra. O meu braço, eu não conseguia nem mexer, nem segurar um prato de comida. Eu fiquei muito tempo, usando calça plástica. A minha mãe que me levava para o banheiro, era a minha mãe que me dava comida, e muitos pensavam que eu estava maluco. Aí isso aconteceu. Um dia, eu na minha cama, no leito, eu tive alta assim mesmo, no leito lá, na minha cama. Aí o Senhor Jesus falou comigo, levanta-te e busca-me, pois você é mais do que vencedor, e eu tenho um propósito de excelência com a tua vida. O Senhor falou comigo assim, ó, levanta-te e busca-me, pois você é mais do que vencedor. Eu tenho um propósito de excelência com a tua vida. Busca-me, pois esta é a tua última chance, meu irmão. Aí, foi uma parada que veio de dentro assim, varão, que eu escutei mesmo, eu falei, mãe, minha voz é baixinha ainda, mãe. Minha mãe veio, minha mãe trabalhava com tranca-rua, era uma mãe pequena, varão. Minha mãe veio assim, falei, mãe, Jesus falou comigo. Todo mundo pensando que eu estava maluco. Minha mãe começou a chorar. Minha mãe viu que era verdade, aquela ela viu que não era maluquice nada. Jesus tinha falado comigo mesmo. Aí minha mãe começou a chorar e chamou minha tia me pegou em casa e me levou para uma igreja chamada Maranata. Querido, Maranata é uma igreja muito mansa, que o culto é 40 minutos só. Eu cheguei ali com meu boné na cabeça, que minha cabeça estava toda rasgada, costurada. Cheguei, entrei sendo carregado no colo e sentei ali. Meu amado, sabe o que aconteceu? Uma mulher de no mínimo ali uns 80 anos naquela época, dentro da igreja Maranata, uma igreja tradicional, ela veio rodando no poder, tocou no meu peito, nas minhas costas e falou assim, ó, eu irei te curar hoje, porque tu creste no quem falaste contigo. Aí, mano, querido, ali eu já quis sair andando sozinho. Eu falei, vai, não, pô, aqui eu já vou sair saindo assim como? Já vou comprar pão sozinho, já vou mancando ali. E aí, pela misericórdia de Deus, eu permaneci firme e eu fui e me batizei. Quando eu me batizei, o pastor tocou aqui na minha narina, aqui na minha audição, tocou nos meus olhos e saiu orando. Quando eu fui perceber, eu já estava sentindo o cheiro do óleo, varão. Voltei a sentir cheiro. E eu comecei a ir para a academia, comecei a malhar, localizado. E graças a Deus, se eu não contasse para vocês não querem saber, porque hoje em dia, aí, ó, vê aí, ó. Tranquilão, pela misericórdia de Deus, varão. Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu acreditei naquilo que o Senhor me falou. Eu acreditei naquilo que o Senhor Jesus falou para mim, que Ele tinha um propósito na minha vida, mas seria a minha última chance. Hoje em dia, eu com 11 anos de evangelho, hoje em dia, varão, eu sou um pastor consagrado. E no lugar que eu fui viciado, traficante, prostituto e coisas além, meu amado, em nome de Jesus, hoje em dia eu sou pastor na minha comunidade. Hoje em dia, a minha comunidade, que me viu todo louco, fazendo um monte de coisa errada, é a minha comunidade que desce para ouvir a palavra de Deus através da minha boca.
Então, meu querido, eu quero que você entenda, em nome de Jesus, volta para Jesus antes que Jesus volte para você, porque o teu coração nunca foi mais duro do que o meu. Se eu me converti, tu pode se converter também. Amém? Então, querido, eu fiz depois que eu saí do hospital. Aí eu falei, compadre, se eu era bandido, se eu era dessa vida louca, eu também vou querer pregar para esses caras. Como que eu vou pregar para esses caras? Aí foi aí que eu entrei pro funk. Aí você quer falar que funk é do diabo, aí você quer falar que funk é tudo carne. Meu irmão, vai na minha igreja, ó. Vou falar devagarzinho. Igreja Evangélica Resgatar para a Glória de Deus, no Largo do Cruzeiro do Sul, ponto de referência, ponto final do 516, ali perto do Colégio Cruzeiro do Sul. Pode entrar ali, meu amado. Olha, é loja número 96. Mas quando você entrar ali e falar assim, eu quero ir na igreja do pastor Leleco, pastor Wellington, pastor Maluco, qualquer coisa, eu ali, ó, estou explodindo aquele Mutuapira. Pode ir lá para você procurar saber como é que é o meu ministério. Aí eu quero ver que você falar que funk é do diabo, tá? Tá bem? Some de Deus, irmão, prega a palavra do Senhor, some que eu tenho minha vida no altar, vem na minha direção, para a glória de Deus. Então Deus me deu essa letra aqui. DJ, aí, solta o tamborzão, aquele... Que isso, hein? Fica de pé geral, fica de pé geral, hein? Vem na minha direção, hein? Vem comigo, hein? Ó, vou dizer para vocês, hein? Se vocês ainda, nesse ano do mundão, não vir na minha direção, eu vou na direção de vocês. Vai! Madeirada gospel, meu pai. Tá ligado? Essa letra é assim, ó. Essa letra eu fiz só com uma intenção, mostrar para os manos que Jesus é salvação, pois também fui da vida louca, mas Jesus me resgatou, hoje sou homem de Deus, e sirva a Ele com temor, sou grato pela minha vida, pois tive mal, tu pode crer, internado no hospital, todos pensaram que eu ia morrer, mas Deus chegou com a cura, e me disse bem assim, muitos em ti já não acreditam, mas meu propósito vai se cumprir, levante desse leito, pois tu é mais que vencedor, te dou mais uma chance, quero que pregue o meu amor, pois levantei com fé, obedeço quem me curou, agora estou de pé, porque foi Deus que levantou, agora estou de pé, porque foi Deus que levantou, agora estou de pé, porque foi Deus que... Eu canto assim mesmo, eu uso o funk pra missão e tenho objetivo, que é pregar para os irmãos, puxe meu fundamento, porque eu vou me apresentar, eu sou o WG, por cada um eu vou orar pelo Catra, e também pelo Sapão, pelo menor do Chapa, o Senhor é Messias, o Ticão e o Frank, se liga no que eu vou dizer, Deus já fechou, foi cova, porque Ele ama... Também tem o Smith, o Mascote e o Mano Max, e tem Alexandre, o Bobo e a Manata. Deus mandou dizer, e quem sou eu para? Vem se converter, vem! Vem! Porque você só tem a ganhar. Agora estou de pé, porque foi Deus que levantou, agora estou de pé, porque foi Deus que levantou, agora estou de pé. Que isso, hein, compadre? É carne, compadre. É carne isso! Tá maluco, mano? É pra glória, pra honra e para o louvor de Deus. DJ, dá uma segurada, compadre. Olha só, irmão. Eu quero fazer uma oração. Amém? A minha visão é somente honra, glória e louvor a Deus. Primeiramente, ó, eu sou casado. Não canto pra chamar a atenção de nenhuma novinha, não. Meu amor, Ariane Cardoso de Abreu Oliveira, ó. Beijo, te amo. Vai! Eu vou trazer minha preta aqui, ela vai. Ela é tipo assim, uma Barbie preta como? Gospel, compadre. Mas é minha, compadre, é minha aí, ó. Tá aí no meu nome, compadre. Vai! Aí, tem alguém aqui, irmão, que ainda não é cristão, que quer aceitar o Senhor? Aí, se tiver, o que você está merecendo? O que você quer ver mais, irmão? Tá maluco, mano? Vem na minha direção aqui, tem alguém aí? Volta para Jesus antes que Jesus volte para você. Essa luz não dá para ver muito bem quem está me vendo, mas tem alguém aí que não é cristão ainda, que quer ter meu irmão, minha irmã, não fique esperando teu amigo, tua amiga não, vem você. Tem ninguém não, varão? Vem para Jesus, pô.
Vai esperar o quê, rapaz? Tô vendo. Deus já me falou que tem gente aqui querendo aceitar o Senhor Jesus, mano. E aí, vai ficar se debatendo? Vai vir amanhã depois deficiente? Vai vir com um tiro na perna? Vai vir com filho aí no teu colo aí, sem pai, viúva? Vem logo, pô. Não tem ninguém, vou contar até 3, compadre. Não dá para ver nada com essa rala, mas vai. Vou contar, hein? 1, 2, 3. Ó, até o final você vem. Esse banco vai levar madeirada gospel, compadre, em nome de Jesus, porque nós está aqui pregando o evangelho para você. Aí você não quer vir pelo amor, leva num pescoção gospel e vem. Né, quer? Aí depois quer falar que Jesus é ruim, que Jesus é mau. Né, quer? Mas Deus, ele é misericórdia, aí vamos orar. Vai, sem risada, compadre. Vamos orar. Querido Pai amado, em nome de Jesus, eu quero entregar, Pai, Senhor Jesus, cada um que veio aqui nesse lugar, receber a Tua presença, Pai. Alguns que estão aqui tímidos, Pai, que sabem que o Senhor é o melhor, mas está preso, Pai. Deus, entre em providência com a vida de cada um, Pai, desses jovens, Pai. Senhor Jesus, dessa família, Pai. Mostra para eles que Tu és um Deus poderoso, que Tu és um Deus eterno. Dê a ele, Pai, condições de eles se romperem, Pai, se prostrarem, Pai, Te buscarem, Pai. Que eles possam ter um encontro contigo, um encontro real. Eu quero profetizar que é chegado o reino dos céus sobre cada um que veio aqui. Eu quero profetizar sobre a roda de fogo, vitória de Deus, e que através da roda de fogo, muitas almas vão se converter. Em nome de Jesus, Deus, ele é o melhor, Deus, ele é o tremendo, que Deus possa abençoar a igreja. Ó, eu bato continência para a roda de fogo, para Jesus no tamborzão, vaso novo. Pastor Wellington, MCWG Gospel Funk. Amém? Agradeço a oportunidade aí, ó. Vai!